E quando eu voltei, corri pra trás e vi só os estragos já. Aí já vi pé de bananeira vindo. Aí eu corri, acordei minha esposa, meu filho. E saímos igual louco. Já tinha aquele poeirão. Saí, não tem nem destino, sabe? Aquela coisa que não sabia o que estava acontecendo. Mas perdemos primos, amigos aqui há mais de 20 anos que a gente tem aqui, entendeu? E, é uma tragédia. Uma tragédia com nomes e sobrenomes. Ao menos 27 pessoas morreram em decorrência das chuvas intensas que atingem o estado de São Paulo desde o fim de semana. Os temporais também deixaram quase 4.000 famílias desabrigadas em 37 municípios. O maior número de vítimas é da cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana. Há alguns dias, bombeiros usaram até botes para ajudar no resgate. Muitas pessoas boas, subterradas ainda. Não é fácil para ninguém. Só Deus me tenha misericórdia, viu? Franco da Rocha e também Francisco Morato, outro município vizinho bastante afetado, ficam na região norte da Grande São Paulo, cercados por matas e morros. A formação geográfica potencializa os riscos de desabamentos, mas são também regiões que viveram uma verdadeira explosão populacional nos últimos anos. Terrenos frágeis ocupados por famílias vulneráveis e sem renda para se manterem nas regiões centrais e que acabam empurradas a áreas periféricas e de risco. A combinação perfeita para uma tragédia anunciada na época de chuvas mais intensas. Qual é a relação entre a frequência de enchentes e deslizamentos de terra, com o aumento da ocupação de áreas de risco e a falta de políticas públicas de planejamento urbano? Como o conceito de hiperperiferia ajuda a entender o crescimento demográfico nas áreas de entorno das grandes cidades? E em tempos de extremos climáticos, o que precisa ser feito para que desastres como esses não voltem à tona todo o verão no país? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e neste episódio conversamos com o arquiteto e urbanista Kazuo Nakano, professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Fique com a gente! Professor Kazuo Nakano, desde o fim de semana, São Paulo registra chuvas intensas e com os temporais vieram também os deslizamentos de terra em várias regiões do estado. Quais são as características que se destacam nessas regiões mais afetadas? Aqui em São Paulo, nesse ano de 2022, as tragédias anunciadas aconteceram nos municípios da porção oeste, aqui da região metropolitana de São Paulo, né? São municípios que nos últimos 20 anos cresceram bastante do ponto de vista demográfico e do ponto de vista urbano, porque são municípios que receberam muitos migrantes do interior do estado de São Paulo, de outros estados do Brasil, e são municípios que receberam essas pessoas, mas também pessoas que já viviam aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, esses municípios que teve esse crescimento populacional baseado na migração interregional, mas também na migração intrametropolitana, cresceram também na ocupação urbana, no processo de urbanização, teve a mancha urbana em processo de expansão, e essa expansão da mancha urbana nesses municípios da periferia metropolitana, particularmente da porção oeste, foi uma expansão precária, com loteamentos irregulares, com loteamentos clandestinos, em áreas acidentadas, assim, topografia acidentada. Mais de 10 cidades que ficam na região metropolitana e no interior foram fortemente atingidas pelas chuvas no estado de São Paulo desde o fim de semana. Os temporais causaram deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos. Então, a gente já estava esperando, já há alguns anos, né, que nesses períodos de chuva, essas tragédias acontecessem nesses municípios metropolitanos por causa desse crescimento urbano, demográfico, baseado num padrão de urbanização precário e de risco. A nossa lógica de urbanização é sempre a de expulsar a população mais pobre
para áreas mais periféricas, mais distantes da metrópole e que são as mais precárias e as mais inseguras e perigosas. Pois é, professor, além dessa questão de serem áreas mais afastadas, são áreas que têm em comum ficarem em localizações muitas vezes perigosas, né? Seja na margem de rios, seja em encostas. São Paulo a gente tem esse tipo de geografia, no Rio de Janeiro também comunidades em encostas, é um problema que é comum a várias regiões metropolitanas do Brasil, né? É verdade, e isso não é de hoje, isso é uma característica da nossa urbanização que é estrutural, é estruturante. Isso foi sendo produzido e construído ao longo do século XX, que foi quando aconteceu a nossa urbanização acelerada a partir da instalação e da expansão, né? Claro que isso é fruto também do nosso modelo de desenvolvimento econômico, que é concentrador, é desigual. Isso acontece e se materializa nas desigualdades socioespaciais urbanas. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Isso a gente chama de injustiça urbana e socioambiental. Quer dizer, as classes que já estão mais vulneráveis e que já têm mais precariedade urbana e têm menos renda, menos condições socioeconômicas, são aquelas que sofrem os impactos socioambientais de uma maneira mais forte. Então, isso é o reflexo das nossas injustiças urbanas, habitacionais e socioambientais nas nossas cidades. Agora, professor, é possível traçar no tempo quando que isso se tornou mais evidente? Quer dizer, o senhor já acompanha há muitos anos, né, as transformações na capital, na região metropolitana de São Paulo. Quando é que esse crescimento se tornou mais acentuado dessa população nas áreas de maior risco? Foi a partir da década de 60, né? Nas grandes cidades, nas capitais dos estados e nas metrópoles, a gente teve, a partir da década de 60, quando a população brasileira como um todo estava crescendo de uma maneira muito acelerada, o processo migratório mudou, muitas pessoas, muitas populações saindo das áreas rurais e se dirigindo para as áreas urbanas, principalmente para as áreas urbanas das grandes capitais, das grandes metrópoles, nos diferentes estados, e nesse processo a gente foi tendo uma explosão demográfica junto com uma explosão da expansão urbana, e tudo isso foi se dando segundo esses padrões desiguais que a gente comentou agora há pouco. E agora, no final do século XX, no começo do século XXI, isso começou a acontecer nas cidades médias, nos polos regionais do interior do Brasil, e que também possuem áreas de risco, também possuem uma urbanização precária nas periferias. Daqui a pouco, a gente vai começar a ver notícias de ocorrência dessas tragédias nas cidades médias, no interior dos estados do Brasil. A gente, ao longo de todo esse processo, de todo esse período de décadas, nós não estruturamos uma política nacional, regional, local, de desenvolvimento urbano, de provisão de terras urbanas adequadas, de controle e planejamento adequado da expansão urbana, da oferta habitacional. Então, apesar do Brasil ter atravessado essas décadas da segunda metade do século XX, agora as primeiras décadas do século XXI, num processo de urbanização super intenso, em nenhum momento a gente teve uma política nacional de desenvolvimento urbano integrada e bem articulada nos diferentes níveis de governo e nas diferentes escalas nacionais, regionais e locais. As duas cidades viveram um crescimento acelerado em 4 décadas. Franco da Rocha tinha menos de 51 mil habitantes em 1980. No ano passado, a população estimada pelo IBGE foi de quase 160 mil pessoas, mais do que triplicou. Francisco Morato tinha 28.500 moradores em 80, passou para mais de 179 mil. A população aumentou mais de 6 vezes. Sem ter para onde ir, nem como pagar por um lugar menos arriscado, muitas famílias foram ingressando nas áreas de encostas, ocupando onde antes só havia mata.
Professor, a gente pode usar esse conceito de hiperperiferia para o que está acontecendo hoje no entorno das grandes cidades? Quer dizer, a capital vai ficando sem espaço, vai sendo gentrificada, as pessoas mais pobres vão sendo empurradas para as encostas ou para as áreas mais periféricas, sempre em moradias de forma mais precária, mas muito densamente povoadas essas regiões, né? Seja dentro da capital, por exemplo, nas encostas, ou nessas áreas como a Grande São Paulo, a Baixada Fluminense e periferias de outras grandes cidades. Exatamente. Essa hiperperiferia, ela é produto de um processo de periferização da periferia. O que está acontecendo nas nossas metrópoles é que a terra, a moradia e o custo de vida nas periferias das capitais do estado já está inacessível para aquela população de renda mais baixa, né? E então essa população ela não consegue adquirir lote, mesmo que um lote periférico, um lote precário na periferia, essas famílias não conseguem acessar. Então elas vão buscar na hiperperiferia metropolitana, que aí é a franja da mancha urbana metropolitana, que aí é uma situação que se precariza mais devido ao aumento das distâncias dos centros de oportunidades que existem nas capitais estaduais, nos centros metropolitanos. Então, a gente vê ali nessas hiperperiferias situações muito mais dramáticas de risco, porque são as terras piores, mais acidentadas, mais desprovidas, né, de qualidade urbanística, migrantes recém-chegados nas periferias que não conseguem acessar lugares dentro da área urbana, então vão buscar moradia improvisada, precária, nesses terrenos fora da cidade, né? Então, esse conceito hoje, ele tem sido aplicado para essa reprodução das periferias na escala metropolitana. E a gente precisa encarar a metrópole hoje como uma instância de governo regional, de governança urbana, porque isso é um vácuo, isso é uma lacuna, né, na nossa estrutura de governo, na nossa estrutura de planejamento e gestão territorial e urbana. Pois é, professor, e onde é que os programas de habitação popular, por exemplo, entram nessa história, né? Porque uma questão muito mencionada quando se fala nessa explosão populacional, nas áreas de risco, é que essas famílias mais vulneráveis, elas foram excluídas dos programas de habitação popular e estão sendo levadas para as áreas cada vez mais distantes, né? Como é que se dá essa relação? Qual que é a dimensão desse problema hoje? Pois é, com relação a essa questão da moradia para a população de baixa renda, a gente teve uma experiência recente, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, que foi o maior programa na história do Brasil em termos de disponibilização de recursos para moradia para a população de baixa renda. Eu, inclusive, faço parte de uma equipe que tem professores tanto da Universidade Federal de São Paulo quanto da Universidade Federal Fluminense, que está fazendo a avaliação do Plano Nacional de Habitação, que foi elaborado em 2007 e 2008. E a gente vê que o programa Minha Casa Minha Vida, ele atravessou o processo de implementação do Plano Nacional de Habitação, que ficou interrompido, junto com o processo de construção do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, instituído em 2005 pela Lei Federal 11.124. Então, a gente não tem um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, apesar de ter essa lei federal aprovada desde 2005, a gente não tem um processo de planejamento habitacional em escala nacional e que articula os diferentes entes da federação, os diferentes níveis de governo. E, principalmente, a gente não tem, mesmo no Minha Casa Minha Vida isso ocorreu, uma articulação entre investimento na provisão habitacional, inclusive para a população de baixa renda, com uma política de provisão de terras urbanas adequadas nas cidades. Uma provisão de terras que não seja somente aquela provisão por meio de loteamentos particulares. A gente urbanizou e cresceu com as nossas cidades sem ter uma política que organizasse a provisão, a disponibilização de terras urbanas adequadas, colocando moradia
para todos os grupos populacionais em local seguro. Por isso que essas periferias elas se disseminaram e se reproduziram e continuam se reproduzindo nessas condições de perigo, de risco, de vulnerabilidade e de ameaças constantes, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer política habitacional para a população de baixa renda, articulada com política de provisão, disponibilização de terra urbanizada, para que a gente consiga controlar esse processo de crescimento das cidades, eliminando e evitando ocupações em áreas de risco. A gente tem legislação federal, a Lei 12.608, que institui o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas que isso não saiu do papel ainda, sabe? E essa lei, ela exige que o planejamento urbano, ele considere como referência básica a carta geotécnica e o mapeamento de riscos. Isso tem que estar dentro dos planos diretores, para que os planos diretores definam um modo adequado de crescimento da cidade naqueles terrenos, naqueles solos adequados à ocupação urbana e resolva os problemas das áreas de riscos herdadas das décadas passadas de urbanização. Só que se a gente for olhar os planos diretores dos municípios, praticamente nenhum incorporou essa obrigação prevista na lei federal. Professor, existe, na verdade, uma sensação também que as cidades, elas estão esgotadas, elas estão literalmente transbordando de pessoas, né? De que forma que a falta até de espaço, a sensação de que faltam terrenos vazios, não compromete o próprio processo de fazer uma urbanização ordenada e impedir que as pessoas tenham que ir para essas áreas de risco? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de colocação que afirma, né, o transbordamento das cidades, o crescimento excessivo das cidades, a explosão demográfica das cidades, porque isso aconteceu na década de 60 e 70, mas hoje o ritmo de crescimento da população brasileira, ele diminuiu bastante. A gente tem taxas de crescimento mais baixas, a quantidade de filhos, né, nas famílias diminuiu bastante. Os crescimentos das cidades hoje, eles não se dão nem tanto pelo crescimento vegetativo, quer dizer, pelo nascimento de pessoas, né, mas pela migração, sabe? Nos últimos 10 anos, cresceu o número de grandes cidades no país. Em 2010, só 38 municípios tinham mais de 500 mil habitantes. Agora são 49. E as 28 regiões metropolitanas têm juntas quase a metade da população brasileira. E a questão do crescimento não pode ser vista como a causa desses problemas, porque senão a gente pode adotar medidas excludentes, né, para controlar, limitar o crescimento da cidade, então coloca barreiras contra os migrantes, ou expulsa moradores da cidade. Isso é completamente injusto e inadequado como referência e premissa para o planejamento urbano. O crescimento das cidades não é a causa do surgimento desses problemas, dessas ocorrências. Eu acho que é importante a gente, mais do que discutir ou responsabilizar o crescimento da cidade por esses problemas, eu acho que o mais importante é nós discutirmos como planejar o crescimento das cidades, das metrópoles, das cidades médias, porque pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade, o plano diretor ele é definido como o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e de expansão das cidades, né? Então, o plano diretor ele tem que planejar o crescimento das cidades, e tem como planejar o crescimento das cidades sem produzir vulnerabilidades, riscos, desigualdades, desde que a gente articule ação, investimento público em habitação, em infraestrutura urbana e acesso à terra para todos os grupos populacionais. Até porque a experiência do passado mostra isso, né, professor? No Rio de Janeiro, por exemplo, isso aconteceu em várias oportunidades, na época do Bota Abaixo
em que as pessoas foram jogadas para a periferia sem grande infraestrutura. Depois, posteriormente, já ali pelos anos 60, em que favelas também foram removidas e as pessoas foram jogadas nas periferias da cidade, em conjuntos habitacionais sem infraestrutura, e que depois viraram um problema, né? Área com domínio de tráfico de drogas, de milícia, com questões também ambientais, enfim. Aliás, essa é uma pauta que vai estar sempre na agenda do dia, né, professor? Ainda mais agora com os extremos climáticos, a gente vai ver cada vez mais casos como esse se repetindo, né? Muito bem lembrado, viu, Carolina? Essas passagens históricas, né, das nossas cidades, que são passagens e acontecimentos históricos de expulsão da população pobre, da população negra, das áreas mais centrais das cidades e destinando essas populações para as áreas periféricas. Isso é uma constante e a gente vê isso até hoje. Durante a pandemia, uma das grandes discussões públicas que aconteceram, apesar do esforço que a sociedade e alguns políticos fizeram para tentar barrar os processos de despejos, tudo isso que se tentou barrar durante a pandemia continua acontecendo, em alguns lugares se intensificou. Os barracos de madeira, que eram lar de mais de 200 famílias, vão sendo destruídos um a um. O terreno é particular e o proprietário pediu a reintegração de posse na justiça. Eles se mudaram para cá em maio desse ano. Decidiram correr esse risco por causa das dificuldades enfrentadas durante a pandemia. Falta de emprego e, por consequência, falta de dinheiro. Situação que ainda não melhorou muito. Então, nós estamos vendo hoje, né, essa máquina de expulsão da classe trabalhadora de baixa renda e da população negra, porque essa classe trabalhadora de baixa renda, ela tem cor, a gente vê que isso está acontecendo, né, como sempre aconteceu na nossa história urbana, né, ao longo do século XX, porque você mencionou Bota Abaixo, no Rio de Janeiro, né, que demoliu os cortiços para construir a Avenida Rio Branco, a Avenida Central, e que os moradores acabaram indo morar nas favelas, expandindo as favelas. Depois o programa de remoção de favelas, né, do BNH no Rio de Janeiro na década de 60, que deu origem a áreas como Cidade de Deus, tal. Eu acho que esse processo ele nunca deixou de acontecer, sabe? E agora, o que eu acho que você está completamente certa, Carolina, é que com esse processo hoje de concentração de 85% da população brasileira em espaços urbanos e essa concentração populacional está acontecendo de uma maneira dramática e com concentração de pobreza, com degradação ambiental, com poluições, né, com fome, tudo isso está reproduzindo e multiplicando a geração de resíduos sólidos, emissão de gases de efeito estufa, doenças, epidemias, estresse, violência, tudo isso está acontecendo nessas áreas urbanas cada vez maiores e disseminadas ao redor do planeta e, diante dos impactos dos eventos extremos, das mudanças climáticas, essa pauta urbana, ela, junto com a pauta climática, ambiental, junto com todas as pautas socioeconômicas, isso ganha uma relevância e uma escala global, planetária, né? E as cidades, apesar delas serem esse cadinho, né, essa concentração, esse caldeirão de problemas, tensões, conflitos e contradições, ela é também a nossa grande ferramenta para enfrentar tudo isso coletivamente. A pandemia, ela trouxe isso como dado importante para a gente aprender. E essas tragédias ambientais, né, essas ocorrências que a gente vê todos os anos, também tem que ser matérias de aprendizagens, como a gente está discutindo aqui, para que essas aprendizagens subsidiem medidas, ações, né, no futuro que, de fato, sejam efetivas ali nas cidades, nos bairros e na vida das pessoas, para que a gente, de fato, consiga ter bons resultados e aperfeiçoando as nossas condições de vida. A impressão que dá é que a gente não sai do lugar e, às vezes, retrocede, né?
Professor Kazuo Nakano, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Obrigada, professora. Um abraço. Obrigado e bom trabalho para vocês também. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Amanhã tem mais. Até mais.